Olá, bem-vindos todos aqui, todas ao nosso Humanorama, ao Rock em Rio, esse festival que vem discutindo esse tema muito importante sobre a gente se transformar ainda mais em seres humanos, em prestar atenção no potencial de cuidar um dos outros e de escutar melhor as pessoas, enfim, da gente tentar recuperar a nossa energia como seres humanos mesmo, nesse mundo muito louco que a gente está vivendo. Eu sou o Crocas, meu nome é Christian, eu sou CEO do Porta dos Fundos hoje em dia, sou jornalista, eu sou um homem branco, com cabelo curto, tô com uma barba por fazer, tenho um bigode, e estou vestido com uma camisa preta, junto com os meus outros amigos e convidados por aqui. Eu vou convidar a Bibi, que também vai se apresentar para vocês. Oi, pessoal, bem-vindos. Eu sou a Inabiã Amarante Bibi, como o Crocas falou. Eu sou uma mulher negra, tô de tranças, box braids compridos, castanhos escuros e claros mesclados, tô de óculos colorido e uma blusa colorida também, mais puxada para o roxo, branco e preto. Fê, chamo você, Felipe Guerra. Olá, pessoal, bem-vindos. Bem-vindas, eu sou Felipe Guerra, sou um homem negro, calvo, estou aqui falando aqui da minha casa, e eu estou de camisa amarela. Rodolfo. Olá, pessoal, muito bom estar aqui com vocês, é muito bom ter esse espaço para a gente poder debater e conversar um pouquinho. Eu sou Rodolfo Medina, estou aqui no meu escritório em casa, estou de camisa preta, com cabelo mais grisalho do que eu gostaria, e louco para a gente conversar. Muito bom, muito bom. Gente, eu tô felicíssimo com esse encontro, porque eu sou muito fã dos três. Eu vou apresentar os três com todo o carinho que eu tenho aí por vocês. E vou, antes disso, explicar um pouquinho o tema da gente, por que eu resolvi juntá-los aqui hoje nessa conversa, quando o Rock in Rio convidou para pensar nesse painel. Hoje o mundo está em transformação, né? A gente está cada vez mais plugando aí uma tecnologia no meio do nosso dia a dia que muda o nosso comportamento humano o tempo todo, né? E aí, dentro desse movimento de a gente ser veículo do nosso próprio conteúdo, os humanos passaram a ser um canal de notícia, né? Um canal de informação, de entretenimento. Então, são os chamados influenciadores. Os influenciadores, muitas vezes, eles influenciam para bem e para mal, enfim, como tudo na vida. E dentro desse processo, marcas aprenderam a utilizar esses canais, esse espaço de conversa que os influenciadores e esses humanos que têm hábitos específicos e sugerem coisas específicas como um veículo de conexão com a sua audiência, que depois vai se transformar, sim ou não, né, dependendo de como seja feito, em consumidor. E aí, para isso, eu vou começar na ordem de quem eu conheço há mais tempo, que é o Rodolfo Medina. O Rodolfo, ele é CEO da Artplan e de todo o grupo Dreamer, que é um grupo gigante aqui, um dos maiores grupos brasileiros de comunicação, dono do Rock in Rio, inclusive, né? Eu sou muito grato ao Rodolfo, ele me deu muitas oportunidades na minha carreira, na minha vida, considero um amigo próximo, e Rodolfo trabalha aí nesse métier muito misturado, que às vezes ele é a marca, às vezes ele é o criador, às vezes ele é os dois ao mesmo tempo. Então eu acho que ele vai ter muito para nos ajudar aí nesse raciocínio que a gente vai tentar trazer um pouquinho de ajuda. E aí depois eu conheci a Bibi, né? A Bibi me deu uma aula junto com a Nick. Elas invadiram aí positivamente, no melhor sentido da palavra, o meu Instagram para trazer informações sobre como pessoas negras deveriam ganhar mais espaço e devem ganhar mais espaço no mundo do entretenimento, tudo que tem para ensinar para a gente aprender também. E foi incrível, foi um movimento feito no ano passado e que eu até hoje ainda ressoa comigo, e agradeço muito a Bibi. A Bibi hoje é sócia-diretora da Hustlers, é uma agência de comunicação afrocentrada também, e está super focado em live marketing, brand, gestão de carreiras, enfim, vale muito a pena prestar atenção no que a Bibi vai falando aí, tem 13 anos trabalhando com festival, com um monte de coisa muito legal. E aí, nessas conversas que a Bibi me promoveu junto com a Nick, eu tive a honra de conhecer pessoalmente o Felipe,
O Felipe eu já ouvia, já conhecia, já seguia, o Felipe de Mercado, um cara muito querido, morou 3 anos em Miami, ajudou muito na transformação do que é a Lab Fantasma, do Emicida, do Fiote, como head de marketing de lá. E o Felipe hoje é diretor de comercial da Trace, que é uma marca global que eu particularmente sou muito fã, porque ela traz a cultura afro, a cultura urbana, a cultura do conteúdo e da cultura desse meio de vida que precisa ser cada vez mais ouvido, percebido e colocado no dia a dia da gente, porque é a maioria da população, né? Não é possível que a gente não consiga inverter essa ordem. E aí eu resolvi juntar todos vocês aqui, muito bem-vindos aí. O assunto de hoje, depois dessa longa introdução, mas é porque eu realmente estou muito feliz com a presença de vocês. Muito se fala, e eu sou o Crocas, enfim, trabalho no Porta dos Fundos, e muito, quando me chamam para conversar, para trocar ideia em eventos, em palestras, perguntam o que as marcas deveriam fazer para respeitar os criadores, né? E isso tem sido respondido bastante. Eu vejo que é um trabalho que naturalmente a gente tem mesmo que falar e falar cada vez mais. Mas eu fico sempre pensando sobre o contrário, né? Se a gente precisa chegar no meio termo, se a gente precisa entender que é uma colaboração que a gente está propondo entre marcas e seres humanos, né? O que é que os seres humanos, influenciadores, deveriam prestar atenção para poder trabalhar com uma marca? E aí eu vou começar com o Rodolfo. Ei, e aí, o que você, nesse processo aí, você que trabalha com todas essas marcas, com todos esses criadores e tudo, qual é o pânico na hora de trabalhar com influenciador, que a marca fala assim, meu Deus, não vou escolher aquele grupo porque não vai me permitir alguma coisa, não houve... Me conta um pouquinho o seu ponto de vista sobre isso. Olha, eu acho que a gente não precisa reforçar aqui, né, que de fato isso está tudo em transformação. E a gente não tem todas as respostas. A gente tem a certeza de que o que a gente está dizendo aqui hoje provavelmente vai ser diferente nos próximos anos. E está tudo bem. Eu acho que o avanço da comunicação social, das pessoas de fato ganharem visibilidade, a comunicação no passado a gente fazia de uma mão só, né? A gente criava lá uma comunicação, uma publicidade, e o consumidor recebia. A partir do momento que a gente está abrindo conversas, e abrir conversa tem a ver com falar e ouvir, a gente tem que estar disposto a ouvir, tem que estar disposto a mudar o rumo, tem que estar disposto a transformar, porque ao longo do processo as coisas de fato se transformam muito rápido, coisa que não acontecia no passado. Então acho que a sua provocação é muito interessante, porque as marcas também têm medo, as marcas também não sabem como lidar com isso ainda. Está todo mundo aprendendo junto. Como os influenciadores também, que são muito novos, é uma mídia muito nova, também tem que tomar muito cuidado na hora de criar essa conexão. Eu acho que a palavra que vai fazer a gente vencer, quer dizer, ser bom para os dois lados, é que tem que ser de verdade. Se não for de verdade, você vai escolher um influenciador, ele precisa estar conectado com os valores da tua marca. Porque senão você vai acabar, vai ficar fake. E para ser fake, tem outros canais que você pode simular uma ideia publicitária. Essa guerra é ganha num mix completo com a mensagem certa nos canais certos. E os influenciadores são pessoas que têm suas personalidades, pessoas que têm comecem seus erros, seus acertos. E a marca tem que estar preparada para isso. É um ambiente muito menos controlado que quando você faz uma publicidade completamente prevista, né? A gente cria, vai lá e executa. Então, para a gente não ter o risco das duas partes não se frustrarem nessa relação, a gente precisa entender se os valores desses dois players de fato se conectam. Porque senão fica falso. E aí o consumidor não incorpora aquela ideia que a gente está querendo passar. Ele sabe que aquilo é uma publicidade, é uma comunicação construída, que eventualmente não é verdadeira. E que não é verdadeira. Que aquele influenciador não está sendo espontâneo na hora de contar. E aí, quando você está sendo espontâneo, você pode falar da sua linguagem, do seu jeito. Mas eu acho que os dois têm que respeitar os valores e limites do outro. Então, o influenciador também tem que escolher as marcas. Não é só a marca que escolhe o influenciador. Porque senão você acaba tendo um desafio na hora dessa fala ficar de verdade.
Não, muito, muito bom. Esse ponto dos dois é um ponto interessante. Um escolhe o outro para não ficar só em dinheiro a relação, né? E aí, Felipe, vou jogar para você um pouquinho pelo seguinte: você também, né, já trabalhou desde com talentos, influenciadores direto, o próprio Emicida, enfim, a Lab, e agora você é um publisher, né? Você transforma ali, cria o conteúdo. O que você sente na hora, seguindo na linha do Rodolfo, quando procuram você na Trace e a equipe de vocês, você percebe algo que a marca precisa que seja feito e que naturalmente tem uma conversa truncada? Existe algo truncado que a gente precisaria dar uma melhorada no diálogo e escutar, inclusive, que nem o Rodolfo falou, né? O diálogo a gente fala e escuta, né? Você percebe alguma coisa que pudesse trazer para a gente aqui como uma ajuda para ver se o povo presta um pouco mais de atenção? Não, claro, eu acho que sim. O que falou faz muito sentido quando a gente entende que tem que ser uma troca, né? E tem que estar conectado com a verdade. E aí, como foram muitos anos, né? Toda uma história da publicidade, a história da comunicação, onde tinha uma via única, quando chegou esse poder na mão, né, de todo mundo, né, com as redes sociais, criou-se um desequilíbrio, porque em um primeiro momento as marcas não sabiam como lidar com esses criadores, e do outro lado os criadores também não entenderam muito a história das marcas e como realmente ouvir. Então, hoje o que eu vejo muito é quando existe na maioria dos influenciadores, um certo receio com que marca fazer e como fazer, e pensar em longo prazo. E quando se fala com as marcas não entenderem, muitas vezes, a maleabilidade das suas narrativas, né? Então, assim, como adaptar a narrativa da marca com a narrativa do influenciador ou do criador que está ali do outro lado. Acho que eu acredito muito que os casos de sucesso, né, de casamento de marcas com criadores, né, ou namoros de marcas com criadores, não vou nem dizer casamentos, aconteceram quando houve essa conversa e uma percepção do lado do criador, que existe todo um arcabouço, um histórico da marca ali que deve ser respeitado e construído junto com a narrativa deles. Então, esse alinhamento é muito importante, né? No final, vai muito no que o Rodolfo falou, de que mais do que ouvir, os dois lados ouvirem. E aí, quando a gente recebe isso na Trace e em outros projetos que eu participei, os projetos que deram certo foi quando essa escuta foi de ambos os lados. Perfeito. Bibi, falando em projetos que deram certo aí, o que você, quando te pedem, né, quando uma marca chega para conversar com vocês, encomendar um projeto, e que tenha dentro desse lugar a necessidade de se conectar com um influenciador ou com um creator, quais são os briefings deles? O que eles te pedem para que aconteça? Eu vejo muito oferecimento, o produto no meio, né? Tem uma série de movimentos feitos, mas eu sinto ainda muito pouco essa conversa sobre qual é o conteúdo, qual que é o tom. Tem marca querendo pôr slogan no meio, colocar color code do consumidor, do influenciador, enfim. Como é isso para você? Como você lida com essa situação, com esses pedidos de marca? Cara, primeiro, obrigada pelo convite, Crocas, uma delícia estar aqui no meio de amigos. Eu vou pegar um pouquinho da fala de todo mundo, tá? Porque eu acho que o que o Rodolfo pontuou de uma transformação é muito o que a gente precisa ter em mente. A marca ainda não está 100% conectada de que é um processo e de que todos nós somos influenciadores, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e a marca precisa pensar quando ela escreve um briefing, é que todo mundo é influenciador. Eu influencio minha mãe, eu influencio minha irmã, tudo que eu posto nas redes sociais, as pessoas que me seguem de uma certa maneira se conectam ou não. Então, quando a marca começa a entender que a gente está falando de pessoas e que a gente está falando de criadores de conteúdo, a verdade que o Felipe falou, a verdade que o Rodolfo falou, ela fica um pouco mais natural, né? Quando vem aquele briefing, olha, vamos pegar esse produto,
usa, faz aquele skincare, por exemplo, de uma maneira natural, como você faz no seu dia a dia, não se preocupa muito, óbvio, você vai ter que dar um close numa marca, você vai ter que dar um close naquele produto, mas não se preocupa muito, faz da maneira que você faz no dia a dia. Quando a marca começa a entender isso, né, que a gente está falando de pessoas, primeiramente, e de que a gente está falando que todo mundo é influenciador, eu acho que esses briefings, eles acabam sendo mais fluidos. E um ponto principal que eu acho que é importante reforçar, e o Rodolfo falou muito disso, é conexão de valores. Né? Quando o valor do influenciador, do criador de conteúdo, está conectado com aquela marca, isso flui. Não é aquela coisa fake, né? Não é aquela coisa não verdade. E isso vai desde quando a gente está falando de uma publicidade paga, né, numa rede social, quando uma ativação, um evento, você tem que passar essa conexão. Porque no final das contas você está falando de pessoas. Se você não humanizar, e eu acho que a grande transformação que as marcas estão fazendo agora, que está sendo super válido, gerar essa conversa, e você humanizar e entender que todo mundo é um veículo, entre aspas, né, é passível de gerar uma publicidade, muito mais cedo. Eu respondi essa pergunta? Desculpa. Super, porque eu percebo muito assim, a gente fala muito sobre perder o controle, né? Incentivar as marcas a não estarem no centro das atenções, a não serem protagonistas. Mas isso no dia a dia, assim, é algo muito difícil, né? As marcas, elas têm seus policies, elas têm todos os seus processos de aprovação. Às vezes, quando é multinacional, por exemplo, tem 50 países para passar aquilo antes de se aprovar. E aí vem a minha curiosidade para o Rodolfo, por exemplo, de como você lida com isso? Como que a sua equipe, como você orienta a sua equipe no dia a dia a lidar com esse conflito, né, no melhor sentido da palavra, que o conflito é bom nesse sentido, de poder ajudar as marcas a relaxarem um pouco, né? Como relaxar, como sair do controle e, ao mesmo tempo, manter as suas policies, garantir que não vai se colocar numa furada. Tem algo que você consiga contar pra gente, Rodolfo, do que vocês vêm fazendo? Vocês vêm fazendo um monte de ação assim, interessante, lançar música, funk com não sei quem. Então, como que isso acontece com você para ajudar lá os diretores de marketing, CMOs, a relaxarem um pouquinho e não ficarem no controle? Olha, acho que essa tua pergunta é muito legal, porque acho que esse é o debate do momento das marcas, né? Todo mundo quer, de alguma forma, entrar nas conversas quentes, né? Naquelas conversas que estão acontecendo agora, né? Algumas marcas fazem isso muito bem, só que o que está por trás de poder entrar nas conversas quentes sem perder o controle, e você nunca vai ter o controle da conversa, né? Você tem que ter o controle dos seus valores e dos seus policies. Então você sabe até onde você pode ir e ter autonomia na ponta de decisão. Não dá para ir para essa cadeia de decisão grande, porque essa cadeia é desenhada para um outro tipo de comunicação. A gente precisa ter, sim, um profissional na equipe da marca próxima do dia a dia de quem está gerando comunicação, para que dê os limites, né? Olha, até aqui a gente pode ir, até aqui não dá para a gente ir. E a partir daí é uma conversa, que a gente não tem 100% do controle para onde ela vai. Agora, se a gente está do outro lado, com alguém que está te representando, que tem aqueles valores conectados que a gente falou, a chance de você perder esse controle, e uma hora ou outra pode acontecer, mas é bastante menor do que eu peguei uma pessoa que não tem nada a ver com a minha marca, e ela pode ter uma resposta para aquela conversa completamente trocada para o que a marca estava buscando. Então, eu acho que o alinhamento é o primeiro caso, e a autonomia nas pontas. Se não tiver autonomia, não vai ter velocidade de entrar nas conversas. As conversas, hoje em dia, né, a gente está vendo que é muito rápido no assunto, ele se desgasta com muita velocidade, aí entra um outro de uma hora para outra. Então, ou a marca se conforma de que tudo bem, vai estar sim com influenciadores, vai estar sim no social, mas no tempo dela, que os policies da marca permitem, ou não, quero estar nas conversas mais quentes, tem marcas, e não faz mal não estar, né? Tem horas que você faz parte você não estar nessas conversas. Agora, se é pra gente estar, tem que ter uma estrutura dedicada a pensar isso, com autonomia nas duas pontas, tanto no creator
quanto no cliente, que é o aprovador dessa história, né? Porque é muito delicado, né? Tem um monte de policy, tem um monte de stakeholders, tem gente que aquela marca tem um valor importante que tem que ser cuidado. O trabalho daquele cara é cuidar dela, né? Então não dá para deixar qualquer um eu fazer o que eu quiser só porque eu sou agência dele, não posso. Mas é entender como é que é a lógica daquele canal de comunicação. Aquele canal de comunicação tem uma lógica diferente. Ou a gente se prepara para ela, ou a gente não vai entrar nas conversas. É difícil, né, convencer, né, Rodolfo? Não é uma coisa fácil. Bibi, já teve alguma bosta que aconteceu contigo, assim, que você lembre de ter que intermediar um conflito de marca com algum criador que ninguém ficou uma queda de braço ali, ninguém chegou a lugar nenhum? Já rolou isso contigo? Cara, já rolou, não posso, obviamente, abrir a marca, mas já rolou, mas eu acho que é muito do que o Rodolfo Me conta falou, no WhatsApp depois. Te conto, mas é justamente isso, é estar preparado da maneira que você interpreta aquela plataforma, aquela rede social, e principalmente na maneira que as pessoas recebem aquela informação. E lidar com veracidade de como ela vai receber essa informação, né? Eu acho que os players, eles estão entendendo um pouco mais agora, mas na prática, que agora é sobre quem recebe a mensagem, não é só sobre a marca, como ela quer passar essa mensagem, sim como quem está recebendo aquilo. E às vezes não dá certo. Às vezes você contrata um criador de conteúdo, ele vai totalmente diferente da linha, ou ele vai na hora do briefing certo, só que na vida dele pessoal, ou num outro momento, ele vai totalmente fora daqueles valores que foram combinados, e você tem uma gestão de crise inteira para fazer. Né, uma gestão de crise muito séria que acaba reverberando na marca, e não necessariamente é aquele exato momento que o criador de conteúdo foi lá e postou aquela publicidade, foi depois, ou no caso do cliente que eu tive, foi antes, a gente teve que cancelar uma campanha inteira, porque um criador de conteúdo foi numa linha totalmente diferente dessa marca. Então, você tem que ter esse jogo de cintura de entender, né, quais são as ações. E um ponto que o Rodolfo falou que eu acho super importante é: as marcas não precisam se forçar a estar naquele momento da conversa. E isso elas precisam entender também, né? Porque, ok, você não está ali gerando aquele assunto ou envolvido naquele assunto. A gente viu muito isso agora, né? Com o boom dos reality shows, essa conversa toda. Às vezes a marca não tem que estar falando sobre aquilo. E tá tudo bem. Ela tem que respeitar e entender que esse caminho de humanização da marca, ele tem que ser verdadeiro para dentro e para fora, para quem está recebendo essa mensagem internamente, né? Eu vou pegar esse gancho aí, Bibi, porque uma coisa que eu aprendi com vocês, inclusive com o Felipe muito também, é sobre o mês da consciência negra, que é em novembro. E aí é um momento quando todas as marcas, de repente, resolvem virar antirracistas, né? Promover a discussão a respeito da conscientização da vida negra, da população, enfim, de todas as coisas que tem. Quando uma marca vira oportunista e quando ela está justamente melhorando a pergunta, você acha que essas marcas que só trabalham ali naquele período do mês de novembro, elas têm essa reputação a ser respeitada? Será que essa marca que quer discutir os assuntos e falar, mas isso não deveria trabalhar o ano inteiro a respeito disso, ou eu estou entendendo tudo errado? O que você acha sobre isso especificamente? Não, pelo contrário, tá entendendo? Desculpa, vai, Fê. Oi? Vai, não, tá entendendo, vai, eu complemento. Perfeitamente, assim. Boa, tá entendendo perfeitamente. Eu acho que, assim, essa coisa das marcas... E não vou nem só usar o exemplo de novembro, né? Então, assim, LGBTQ+, o que acontece tudo, né? Você teve uma transformação do calendário promocional que a gente tinha antes, vamos falar, 10 anos atrás, né? Que você tinha Natal, Páscoa, onde você tinha um calendário onde as marcas entravam naquele momento com um produto e aí fazia sentido, onde virou um calendário de causas, né? Então, assim,
Eu saio da coisa do calendário comercial e crio um calendário de causas, onde eu tenho junho LGBT, onde eu tenho novembro a questão racial, onde eu tenho março a questão da mulher, onde eu tenho setembro a questão do setembro amarelo com a questão mental. E aí as marcas muitas marcas acabam perdendo a sua verdade, porque, pegando um pouco do gancho do que a Bibi falou, você não precisa estar em todo momento, você precisa estar no momento que faz verdade com o que você prega, né? E aí outra coisa que eu falo muito é a questão, assim, não é questão de volume de ações ou volume de conteúdo, e sim de constância na história que você está construindo. E a mesma coisa vale para os influenciadores, né? Assim, não só para as marcas. Os influenciadores, até para evitar esses problemas, eles precisam estar ligados no que estão fazendo, porque estão fazendo negócios com marcas, e precisam ter constância na história que estão construindo. Então, buscarem relacionamentos e histórias mais compridas. Quando a gente traz para o novembro, fica claro quando você vê uma empresa que durante meses não falou com um influenciador, ou não falou de uma causa, não falou da causa negra, e de repente em novembro vem com um squad de influenciadores, uma live só com artistas negros e um produto com uma cara diferente. Tá surfando numa causa e não tá surfando dentro da história. Então a probabilidade de não dar um resultado efetivo, um resultado comercial, um resultado de branding efetivo, provavelmente não vai dar. E segundo, a probabilidade de dar algum problema é gigantesca, porque não foi construída uma verdade em cima disso. Exato. Bibi, acho que você quer complementar aí. Manda ver. Quero. Não, eu acho importante que hoje em dia, e até com o boom que a gente está vivendo nessa pandemia aí de internet, é muito fácil checar essa veracidade, né? É muito fácil você descobrir se isso é verídico ou não. E quando o Fê fala das datas comemorativas, as datas comemorativas também são humanas, né? E eu acho que muito da transformação que o Rodolfo falou no início está acontecendo essas datas. Hoje você já recebe e-mails no Dia dos Pais te perguntando se você tem pai, se você quer desabilitar aquilo, porque isso pode de alguma maneira te agredir, né? Pode de alguma maneira te sensibilizar ou não fazer parte da sua história. Quando a gente traz isso para novembro, isso fica muito evidente. Não adianta você fazer ali uma campanha só do doce novembro que a gente fala, né? E eu falei bastante dentro das suas lives, sendo que nas suas publicidades você não tem uma representatividade, você internamente não emprega pessoas negras, você não tem nenhuma ação que faça isso verídico. Campanha para se apropriar de uma causa, e isso hoje em dia é fácil de checar se essa empresa ela está fazendo isso de uma maneira genuína ou se ela está sendo oportunista. Então, óbvio, né? Tem uma série de empresas que estão fazendo isso agora, a gente acredita na velocidade e no propósito, né? Quando a gente recebe um briefing de uma campanha de novembro, a gente checa também e a gente entende que se ela não fez antes, ela está querendo mudar esse ponteiro. Tudo bem, mas que isso se torne constante. Não é que, nossa, eu preciso ter um histórico muito grande, não, mas que você decidiu começar agora, se a marca decidiu começar agora, que ela tem ações propositivas, chame um time afrocentrado, né? Não necessariamente 100% negro, mas que tenham pessoas dentro da construção de tudo isso para trazer a veracidade, para trazer sobre o que a gente está falando, né? Aquele velho ditado, nada de nós sem nós, que a gente possa expressar tudo isso e compor essa história para até ajudar nesse tal letramento racial que está todo mundo sempre falando, mas que a gente nunca vai parar de ter. Então, isso é importante quando a gente está falando dessas datas, primeiramente. E como você falou, não só na questão da consciência negra. LGBTQIA+, gente, vamos chamar um time efetivamente diverso para falar sobre isso, né? Porque as dores ou não são sentidas por essas pessoas, então que elas tragam essa verdade. Gente, eu podia ficar o dia inteiro aqui falando, mas a gente tem aqui 10 minutinhos só, e eu não quero perder a oportunidade de pedir
para que cada um de vocês falasse um pouquinho assim, você está aqui de frente para um gestor de marca, né? O que você daria de aconselhamento, de sugestão, do que fazer mais e do que fazer menos, sempre que for trabalhar nesse sentido, que está utilizando a voz, né, utilizando a atitude de um influenciador. Quem quer começar aí fazendo? Eu escolho democraticamente ou alguém se coloca? Vai lá, Felipe, você já deu um sorriso. Boa, vai Bibi, manda ver. Vai lá, Bibi. Ladies first. Beleza. Eu acho que 2 coisas. Primeiro, a escuta. Eu acho muito importante. Escutar muito, conversar muito. Não é um trabalho de mão única, né? Essa colaboração, essa collab, essa construção coletiva, eu acho muito importante. Quebrar um pouco o paradigma agência, marca, influenciador, marca. É todo mundo construindo, todo mundo se ouvindo bastante. Eu acho que isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é pesquisar, gente, é conhecer muito bem o histórico todo, do mesmo jeito que uma agência pesquisa muito sobre o cliente, é importante que o cliente pesquise muito sobre os creators que eles estão trabalhando, né? Porque às vezes uma coisinha não se alinha e aí desanda todo o bolo, né? Toda a forma do bolo. Então essas 2 coisas eu acho muito importante quando a gente está falando de gestão de marca e quando a gente está falando de construção de uma imagem e publicidade, enfim. Vai, Fê, desculpa. Não, sem problema. Uma primeira coisa, acho que a escuta, com certeza. Outra coisa, a quebra das barreiras. Então, a gente precisa parar de classificar agência, produtora, marca e etc. E sim montar assim, os times, os squads, todo mundo junto em volta de um propósito, ali, de um projeto. E essa troca ser muito, muito diversa. E um time diverso. E aí, quando eu digo diverso, não é só questão racial, é histórias diversas, assim. Faculdades diferentes, países diferentes, regiões diferentes do Brasil, homens, mulheres, LGBT, todo mundo numa mesma... Assim, é o que eu falo, a gente não pode querer vender para marciano sem ter um marciano no time. Eu acho que isso é importante. E por último, mais do que quantidade, é consistência nessa história com o influenciador. Então, né, o jornal de ontem agora é o tweet de 5 minutos atrás. Então, mais do que está a todo momento, um tweet bem construído, uma história bem construída, um post bem construído, mas com esse influenciador é que vai fazer grande diferença nessa mensagem que você quer levar. E multiplataforma, assim, não existe mais uma plataforma só. Todo mundo está, em algum momento, pensando... vendo sua marca de uma forma diferente, né? Conectando com o dia dela. Então, é importante ser multiplataforma. Muito legal. Acho que a gente... Muito bom. O que eu posso dizer primeiro, tomar cuidado com a ansiedade. Né? O nosso mundo está muito acelerado, as novidades são muito rápidas. E, às vezes, você quer entrar num canal novo, com um influenciador novo, sem toda essa preparação que a gente falou aqui, e a tendência de dar errado é muito grande. E a repercussão pode ser muito grande. Então, o que eu acho que é respeitar as diferenças de cada canal. Criar uma publicidade para a televisão é diferente de falar com o influenciador. E acho que a gente falou aqui que teve diversos olhares na criação, e fazer junto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você não precisa... Tem determinadas peças, determinados canais que você é capaz de fazer sozinho, quer dizer, com o seu time. Agora, com certeza vai ficar menos bom do que se a gente fizer junto. Se a gente puder se reunir e puder, de fato, ter um trabalho colaborativo, a gente vai tirar a potência de cada um desses canais com muito mais propriedade. E a outra história, que a gente falou aqui muito de repente, não entrar em conversas que não são nossas. Então, qual é o lugar de potência daquela marca? Qual é o lugar onde ela fala com propriedade? Eu acho que a Bíblia falou muito certo. Legal, quer falar no mês de novembro sobre a bandeira? Não tem problema, desde que seja consistente, desde que a gente fale e aquele seja o pontapé inicial, porque tem gente que não está preparada para falar, um dia vai ter que dar o primeiro passo. Mas esse passo tem que ser um passo estruturado, tem que ser um passo que
que seja planejado. Às vezes a marca quer entrar porque está todo mundo fazendo. Olha, está todo mundo fazendo, então vamos fazer também. E aí você acaba exposto e não dá resultado. Depois também tem uma máxima que parece que tudo que vem do digital é mais barato, né? Não, porque pode ser mais improvisado. Não é mais improvisado. Tem que investir igual, tem que ter a mesma qualidade. Só que são canais diferentes, que têm um jeito de produzir diferente. A pessoa que produz é outra. Então, isso vai fazer com que a gente tenha menos sustos. Porque na relação das marcas e dos creators. Porque a partir dali, e a gente vai aprender também, tem outra coisa, é tudo novo. Então, daqui a um ano, esses desafios que a gente está vendo hoje, a gente vai ter superado e vai ter novos. A gente vai ter aprendido isso aqui. Então, eu acho que tem que, então, às vezes, ter paciência para entrar em determinadas conversas e entrar com verdade. Senão a gente acaba se expondo e aquela história que era para ser uma coisa positiva acaba virando contra você e você não chamou as pessoas certas para fazer. Não, e é muito interessante isso, porque, na verdade, se a gente está falando das marcas se apropriarem, né, de um pertencer a uma comunidade, a um grupo, né, que tem vozes importantes ali dentro, que se comunicam com essa comunidade e fazem a comunidade acontecer, vai ter hora que vai acertar, vai ter hora que errar, e a marca também vai ter hora que vai acertar e vai errar. Mas se essa marca está bem consistente, se ela tem ações de verdade, a própria comunidade vai, né? A própria comunidade vai abrir ali um espaço para aceitar aquele erro que aconteceu. Se a marca não fez isso, não construiu esse colchão da empatia ali, a chance de tomar pedrada é muito maior, né? É mais gigante assim de acontecer, de ser cancelado. Então, acho que tem esse movimento. Eu vou colaborar também com a minha sugestão. A minha sugestão, natural ao que vocês já disseram, é tentar naturalmente não interromper as pessoas. Ninguém quer ser interrompido. Eu acho que cada vez mais a gente percebe que a comunicação com criadores, influenciadores é uma comunicação fluida, né, que ela tem que estar pensada para os momentos e para os hábitos de quem está consumindo aquele conteúdo. Então todo mundo está com o celular na mão, as pessoas estão no ônibus, então o som tem que ser legendado, porque não dá som alto. Às vezes eu estou na minha casa com mais tempo, pode ser mais longo aquele conteúdo, que eu tenho mais tempo de atenção a oferecer para essa marca. Então eu costumo dizer que o consumidor e a audiência não fica assim, eu vou assistir ao conteúdo porque ele é da Bibi ou porque ele é da Coca-Cola. Eu vou assistir esse conteúdo porque ele é bom, porque ele é legal. Se ele está no perfil da Bibi, da Tracy, do Rock in Rio, dos fundos, ou da Coca-Cola, isso é uma consequência, é um detalhe ali de um trabalho bem feito. Então, o que as pessoas querem entreter, divertir, se informar, conversar sobre algum assunto, e se a marca cria combustível, né, e oportunidade para que essas conversas existam de forma muito genuína, né, respeitando todos os ângulos dentro disso, a chance de ser um sucesso é maior. Mas quero muito agradecer a todo mundo aqui. Felipe, um prazer ter você sempre bom falar contigo. Obrigadão, se quiser dar tchau para Bibi, fica à vontade. Bibi, a mesma coisa, muito bom, tô com saudade de você, de te encontrar pessoalmente. Finalmente, né, a gente conseguir isso. Rodolfo, sempre bom, né, estar com você. Fiquei emocionado de ouvir você falar que criar para o digital não é mais barato do que criar para TV e tal, porque era um desafio, né, Rodolfo, de conseguir virar esse jogo. Já brigamos muito, né, Croca? Já brigamos muito. Já brigamos muito. Não, mas eu queria agradecer ao Crocas, ao Felipe, à Bibi, por esse tempo aqui de qualidade no Manorama. A gente acredita que essa conversa ajuda todo mundo que quer estar aberto a ouvir, e a gente também não tem as respostas, então o espaço era para isso mesmo, para a gente trocar ideias. E obrigado a vocês três por estarem dando o tempo de vocês com tanta qualidade aqui para o Manorama. Muito bom. Obrigado a todo mundo, acompanhe a gente. Quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho de cada um daqui, sigam lá no Instagram, acompanhem pelas redes, porque os diálogos estão abertos agora de uma maneira mais direta. Então, obrigado a todo mundo
e tenham um ótimo dia. Continuem acompanhando as outras palestras e os outros papos e painéis, que tem muita, vai fuçando aí que você vai descobrindo que tem muita coisa legal para você assistir e se informar um pouco mais. Até mais. Tchauzinho, gente. Obrigada, gente. Beijo. Falou, tchau, tchau. Obrigado. Obrigada,